Eu estou fazendo uma série de mensagens que fala sobre fé. Uma fé admirável. Deus admira aqueles que têm uma fé diferenciada, uma fé diferente, uma fé que sai da média. Deus se agrada com a nossa fé. Agora, tem pessoas que têm uma fé diferente, que vai além do natural, né? A fé já é um sobrenatural, mas tem pessoas que fazem além do que a maioria das pessoas fazem. E é isso que Deus quis que eu falasse para vocês nesse tempo, para que nós possamos ser desafiados a ter uma fé ainda maior. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor Deus, aumenta-nos a fé, porque a fé é o que traz à existência as bênçãos de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre declaração de fé. Nós temos que pronunciar, nós temos que declarar, nós temos que trazer em palavras aquilo que cremos. E eu quero trazer duas verdades acerca de declarações de fé. Primeiro, a primeira verdade é o que nós falamos, aquilo que sentimos. A relação entre a boca e o coração, né? Existe relação entre a expressão, porque as palavras, na verdade, são a expressão daquilo que se passa no coração. Nós externalizamos com palavras aquilo que agasalhamos no coração. Não existe aquela coisa de você falar sem querer. Quando você chega a pronunciar algo, quando você faz uma declaração, é porque de algum lugar aquilo veio. E aquela declaração, ela veio de algo que você já fez nascer no seu coração. Os seus sentimentos, a sua maneira de pensar. E Jesus, ele deixa isso muito claro. Teve um momento que ele repreendeu os líderes, porque eles declaravam aquilo que criam no seu coração. E muitas vezes instigavam a Jesus, querendo achar nele algum erro para condená-lo. E Jesus diz assim lá em Mateus 12, 34 a 37. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Gente, a gente não tem ideia do poder e da profundidade, da importância das nossas palavras. Palavras não são simples, como é que se diz? Coisas vazias que lançamos no ar. Palavras são declarações que podem gerar bênção ou maldição para as nossas vidas. E aqui Jesus está dizendo assim: vocês fariseus, vocês estão falando coisas ruins porque vocês têm um coração condenável. Vocês têm coisas ruins no seu coração. Porque no coração é que amontoamos o nosso tesouro. No coração, na sede das emoções e dos pensamentos, é que colocamos o nosso sistema de crença. Por isso nós temos que buscar do Senhor, não é? Levantar um tesouro, amealhar um tesouro importante. Entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Como que Deus quer que nós creiamos e vivamos, para que possamos nos encher da sua vontade, da sua verdade, que o nosso coração, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam dominados pela vontade de Deus, para que ao pronunciarmos, não é?
aquilo que cremos, possamos trazer boas palavras, estabelecermos boas coisas. Amém? Então é muito importante que nós entendamos que temos que ter um tesouro no nosso coração. E que esse tesouro tenham boas coisas, para que possamos tirar boas coisas. Nós podemos juntar tesouros bons como amor e não julgamento. Quando nos relacionamos com o nosso próximo, o Senhor Deus espera que nós o amemos de palavra e de verdade. Que aquilo que expressamos possa vir do fundo do nosso coração e que possamos ter do Senhor a fonte de todo amor, boas coisas, para que possamos então amar o nosso próximo e declarar, não é, palavras de amor, palavras de encorajamento. Quanto ao nosso próximo, o Senhor espera que nós possamos colocar um bom tesouro e, acima de tudo, o amor deve estar presente nas nossas vidas. Mas quanto à maneira que olhamos as circunstâncias, os dias que vivemos, nós temos que colocar no nosso coração esperança e não pessimismo. Tem um texto que diz lá em Zacarias, que nós precisamos ser presos da esperança. Se tem algo que pode nos prender, é a esperança. Porque a esperança é o vetor positivo que te tira do pessimismo. E nós temos que ter esperança neste tempo, né? Nós estamos vivendo tantas coisas diferentes, tantas incertezas. Nós que somos do Senhor, temos que colocar no nosso coração como uma pedra preciosa, como um tesouro, a esperança. Que sejamos presos da esperança, porque temos um Deus poderoso, que segundo as nossas necessidades, está pronto para supri-las todas elas. Suprir as nossas necessidades materiais, as emocionais, as espirituais. Nós temos uma fonte de amor, uma fonte de cuidado, uma fonte de socorro, uma fonte de livramento, uma fonte de suprimento, e esse é o nosso Deus. Então que sejamos presos da esperança, que haja esperança no nosso coração e não pessimismo, porque ao abrirmos a nossa boca, não vai sair murmuração, não é? Não vai sair aquela coisa negativa, aquele azedume que muitas vezes a gente chega perto de alguém e só fala coisas ruins, coisas más, e a gente sai pior da presença daquela pessoa. Que nós não sejamos assim, que as nossas declarações de fé saiam de um tesouro valioso, que é a esperança no nosso coração. Amém? Mas quanto a Deus, que tesouro que devemos ter quanto ao nosso Deus? Fé e não desconfiança. Porque declarações de fé, elas são como frutos que vêm de uma árvore que já deve ser plantada no nosso coração, que é a fé. E como devemos ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, você precisa alimentar a sua fé. A fé não vem do nada. A fé vem de uma instrução. Nós precisamos ouvir a Deus através da sua palavra. Você que está aqui nesse domingo, você está fazendo um exercício de fé. No seu coração, saiba que depois de você ouvir, depois de você declarar a adoração, você vai sair diferente. Você vai sair com um tesouro de fé. E a fé é aquilo que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus em algum aspecto, para tocar-lhe, para mover-lhe o coração, para mover-lhe o braço poderoso ao seu favor, você precisa de ter fé. Tenha fé em Deus. Tenha fé nas suas palavras, e as suas palavras declaram sobre você que você é filho e não bastardo, filho de um Deus que habita no mais altos céus, que tem todo o poder nas suas mãos. Você é filho do Deus Altíssimo, Ele te adotou e Ele diz para você que Ele cuida da sua vida em todos os detalhes. Você não é uma pessoa que vive ao léu, a sua vida tem destino.
A sua vida tem propósito. Você tem que se encher da fé. Na fé nesse Deus que é todo poderoso. E na fé nesse Deus que é abençoador, galardoador. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em te abençoar. Então encha o seu interior de fé e não desconfiança. Sabe quando você desconfia? Quando você está passando por alguma dificuldade. Em vez de você clamar para Deus, você começa a planejar a solução para o seu problema. Aí você tenta, você coloca algumas alternativas e vai tentando. Aí quando não dá certo, aí você fala só Deus. Quando você não deveria falar só Deus, você deveria falar somente Deus em primeiro lugar. Não só Deus quando todas as alternativas falharam. Mas se você falar só Deus e eliminar as alternativas humanas, você agir com fé. Amém? Então devemos ter fé para que nós possamos declarar. E aí quando alguém pergunta, puxa vida, eu sei que você está passando por dificuldade, né? O seu negócio está difícil agora na quarentena. Ou então você é um profissional liberal, faz alguma coisa que ninguém está procurando agora. Aí a outra pessoa chega e fala, olha, coisa para você deve estar difícil, né? E pode até estar um pouco difícil, mas o que você tem que declarar? Se você crê, você tem que declarar, mas eu tenho um pai que cuida de mim e ele vai me favorecer em tempo oportuno. Amém? Em tempo oportuno, vai chegar um tempo, promessas têm tempo. Não é? Eu estava lendo, comecei a ler Atos. E uma coisa que, cada capítulo, Deus está me dando uma palavra. No capítulo 1, quando ele fala que os discípulos tinham que esperar em Jerusalém, para que viesse o cumprimento da promessa que era descida do Espírito Santo. Deus me falou o seguinte, para cada promessa há um tempo. Meu querido, você tem muitas promessas. E se essa promessa ainda não se cumpriu, não descreia. Declare a promessa. Que você creia na promessa. Para que você possa ter declarações de fé. Amém? Porque há um tempo para o cumprimento de cada promessa. Duas coisas a gente aprende nesse texto que Jesus fala. Primeiro, que nós daremos contas de toda palavra frívola que pronunciarmos. Digo-vos que de toda a palavra frívola que pronunciarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Gente, é muito sério. Às vezes a gente fala tanta besteira, né? Não sabe que tudo está escrito. Você vai dar conta não só dos seus atos, mas das suas palavras. Então tome cuidado com o que você fale. Faça declarações de fé, isso que Deus espera de você. Você vai dar conta para Deus de toda palavra frívola, incrédula, sem sentido, que produz malefícios, tanto na sua vida como na vida daqueles que estão ao seu redor. Saiba que você poderá ser condenado por suas palavras. E se você for salvo pelo sangue de Jesus, as suas palavras serão como obras queimadas. Porque Deus julgará obras e julgará palavras. Então tome cuidado, porque todos nós passaremos por algum juízo. Ou juízo para salvação, não é? Aqueles que estão condenados, ou juízo das nossas obras. Mas as palavras serão todas contadas. Então tome muito cuidado com o que você fala. Eu não gosto de piada, né? Eu tenho dificuldade, eu não sou uma pessoa muito que gosta de coisas engraçadas. Mas eu acho que não tem mal nenhum nas piadas. Mas tome cuidado com as piadas, né? As piadas às vezes querem expressar alguma coisa, mas fala tanta bobagem. E tem gente que fala demais e fala coisa que não deve. E não sabe que um dia vai estar diante de Jesus e vai ter que dar conta daquilo que falou. Então tome cuidado com o que você fala. E pela palavra também seremos justificados ou condenados. Que é o resultado, não é, das nossas palavras. Palavras são carregadas de compromisso.
Não tem essa coisa, falei sem querer. Não, não existe essa coisa de falou sem querer. Palavras têm compromisso, compromisso com Deus. Em Romanos 10, de 8 a 10 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que coisa séria. Você sabia que a sua salvação se processa quando você crê e declara? Em Lucas 12, 8 e 9, Jesus diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. As nossas palavras são carregadas de compromisso. Não tem como você falar assim, na frente de alguém que está às vezes criticando a Deus, ou tirando sarro de quem crê nas coisas de Deus, e você concordar com ele, ou falar algo que concorde com ele, e depois você falar para Deus: Deus, não é isso que eu penso, eu só falei, mas no meu coração tem outra coisa. Não existe isso. Sabia que na tribulação, quando todos forem perseguidos, porque se crerem em Jesus serão perseguidos pelo anticristo, se receberem a marca da besta, a pessoa pode até depois chegar diante de Deus e falar: mas eu fiz porque não tinha alternativa. Mas Deus, Ele diz claramente através de Jesus, que Deus vai confessar que você é dele diante de Deus. Jesus confessará sobre você diante de Deus, se você confessar a Jesus diante dos homens. Se você negar a Jesus aqui com seu posicionamento, meu querido, tome muito cuidado, porque você também será negado diante de Deus, quando Jesus for te apresentar. Então, palavras têm compromissos com profundidade, né? Ou seremos livres, ou seremos condenados. Ou seremos justificados pelas nossas palavras, ou seremos condenados. Então é importante que saibamos que aquilo que expressamos tem que vir do interior do nosso coração. Portanto, guardemos o nosso coração de coisas ruins. Em segundo lugar, eu quero fazer relação das nossas palavras com o fato de gerarmos através delas vida e morte. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Diga comigo para que você não esqueça: a morte e a vida estão no poder da língua. Nós podemos declarar morte com as nossas palavras somente a obra do diabo. E isso nós temos que trazer condenação, e podemos inutilizar as suas ações, levar à falência as obras do diabo através das nossas palavras. Sabia disso? Em Mateus 11, 12 a 14 diz assim: Jesus um dia com seus discípulos passando fez uma declaração de morte. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura havia algum figo, alguma fruta. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós podemos declarar vida ou morte com as nossas palavras.
Você só pode declarar morte às ações do diabo. Jesus liberou uma palavra de maldição. Ele passou numa figueira, estavam com fome, não tinha figo, e ele amaldiçoou a figueira. Dias depois, quando eles voltaram ali naquele lugar com os discípulos, a figueira estava seca. E eles se espantaram. Que coisa maravilhosa, como Jesus tem poder de declarar a morte acontecer. Aí Jesus ensina essa verdade, que se nós declararmos com fé alguma coisa, isso será feito. Nós podemos dizer aos montes, saia-te, lança-te no mar, e assim será conosco. Aqui quando ele fala sobre montes, ele fala figuradamente. Montes significam dificuldades, adversidades, a obra de Satanás para tentar te destruir. Porque a palavra diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E nós muitas vezes somos, assediados por ele, somos aflitos, muitas vezes somos roubados pela ação maligna, e nós temos poder de declarar a falência dessas obras nas nossas vidas. Se Satanás vem para cima de você e está te roubando, você tem que declarar, saia em nome de Jesus. Há poder nas suas palavras. E há poder porque nós temos um Deus que por nós tudo faz e tudo trabalha. Jesus disse, um dia, hoje eu estou aqui, mas quando eu não estiver aqui, o que vocês pedirem em meu nome, assim se fará. Então nós temos que declarar falência a Satanás e as suas obras na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa nação. E nós temos que entender que há poder. Nós podemos estabelecer coisas através das nossas declarações de fé. Eu assisti um filme faz uns 2 dias, que é sobre uma clínica de planejamento familiar no Texas. Eles dão esse nome, mas na verdade são clínicas de aborto. Eles fazem muitos abortos. Eles mais orientam para o aborto do que qualquer outra coisa. E tinha ali um movimento de uma igreja que eles ficavam na frente da clínica, e toda jovem mulher que tentava entrar lá, eles tentavam dissuadir para não fazer o aborto. E a chefe, a que se tornou chefe daquela clínica, era cristã. Mas acho que não tinha entendimento, achava que estava ajudando as mulheres. E eles oravam por ela, pela conversão dela. A mãe dela cristã, o marido oravam pelo posicionamento dela. Até que um dia ela presencia um aborto. Estava na clínica muito movimento e ela teve que entrar para ver a maneira que é sugada a criança. Estava lá o feto e ela estava mexendo, ajudando o médico no ultrassom. E ela viu toda a movimentação, porque eles colocam uma coisa que vai sugar o bebê, e ela via o bebê tentando fugir daquele cano onde ele seria sugado. Ela vê tudo aquilo. E ela vê, aí ela fala para o médico, nossa, mas ele está tentando se salvar. Aí o médico diz assim, todos reagem dessa forma. E aí ela vê um momento em que o bebê é sugado. Depois ela sai dali e ela decide nunca mais voltar, pede demissão. E aí ela vai lá para aquele movimento que ficava lá orando. E ela diz que se converteu, confessa tudo aquilo. E ela conta para eles, ela diz assim, quando vocês estão lá orando, cai 75% da frequência de mulheres aqui na clínica para fazer aborto. Ela se converte e pede o seu desligamento. Aquela clínica é fechada pela oração daquele povo. E naquele lugar onde havia a clínica, aquele movimento, aquela missão que pró-vida assume aquele espaço físico. Gente, se a gente tivesse ideia do poder das nossas palavras, a gente gastava menos tempo falando bobagem e mais tempo declarando vida.
Nós podemos determinar a mudança da nossa história pelas nossas palavras. Profetiza bênção para os seus filhos. Profetiza bênção para o seu marido, para a sua esposa. Profetiza bênção para o lugar onde você está plantado. Se você está num negócio que vai mal, você tem que profetizar que Deus vai entrar naquele lugar, que vai trazer prosperidade. Declare coisas de fé. Traga à existência as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós devemos declarar vida e construção do reino de Deus. A única declaração de morte que podemos ter é contra as obras do diabo, mas declarações de vidas para estabelecer o reino. Em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, é um texto que expressa muito bem o poder das nossas palavras de vida. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja tempo oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós precisamos declarar a nossa fé. Declare a palavra. A tempo oportuno ou a tempo fora de oportunidade, cria oportunidade. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Se você for esperar que toda situação colabore para que você fale de Jesus, pode não acontecer. E hoje é o tempo da oportunidade, porque haverá um tempo, e esse tempo já está chegando, em que as pessoas não suportarão ouvir falar de Jesus. E isso já está acontecendo. Vocês viram agora nos Estados Unidos, nas escolas, foi uma menina que foi com uma máscara, escrito Jesus, alguma coisa, proibiram ela de usar aquela máscara. Você pode usar máscara falando palavras de morte, mas se você falar de Jesus, você não pode. E proibiram ela de usar aquela máscara. Nós já estamos chegando nesse tempo, aqui no Brasil não tanto, mas as pessoas, vai ter um tempo que elas não vão querer ouvir falar. Elas só vão querer ouvir fábulas de engano, porque serão mergulhadas no engano. Então o tempo de você declarar vida e estabelecer o reino é agora. Seja tempo oportuno ou não. Não tem desculpa. Você pode falar, eu posso falar, mas não deu para falar, não vi oportunidade. Como? A palavra é clara, tendo oportunidade ou não, crie oportunidade. Essa é a palavra, as declarações de fé têm que acontecer na nossa vida hoje, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós podemos fazer isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão ouvir o engano, eles vão querer ouvir o engano, estarão prontos para isso. Hoje, nas mídias sociais, por exemplo, quantas oportunidades que a gente tem para falar de Jesus. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando agora, a palavra que o apóstolo vai pregar, culto às 10h30, a palavra que o pastor Daniel prega de quarta-feira, é postado nas mídias sociais. No YouTube da IA Church, nos nossos canais pessoais, a gente tem a oportunidade de ouvir e compartilhar. Quantos de vocês compartilham mensagens nas suas mídias sociais? Não deixe de fazer isso, porque hoje quantas pessoas gastam horas lá vendo? E você tem a oportunidade de, às vezes uma pregação longa a pessoa não vai ouvir, mas tem pregações, tem orações curtas, tem posts com versículos bíblicos. Vá lá, reposte, para que a pessoa quando passar possa ouvir e ver uma palavra.
Isso é muito importante. O tempo da declaração da sua fé agora. Declare a fé. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus agora. As janelas de oportunidade agora, ela está aberta. E Deus espera a sua declaração de fé. Encha-se de fé, de motivação no Senhor, para que ao abrir a sua boca, você tenha uma palavra de esperança. Amém? Neste tempo que todos carecem de esperanças. Vocês sabiam que nessa pandemia, lá nos Estados Unidos eles fazem estatística de tudo. Nessa pandemia, houve mais conteúdo cristão postado e compartilhado do que todo o resto de assuntos. Todos os assuntos, se você juntar, não teve mais postagens do que conteúdo que fala da palavra de Deus nos Estados Unidos nessa pandemia. Porque as pessoas estavam em casa, prontas para ouvir alguma coisa, e eles acionavam a palavra. Então o tempo é agora, e a oportunidade de Deus para as nossas vidas é agora. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você e declarar a fé do Senhor Jesus na sua vida. Que você possa se encher do Senhor, da sua presença. Que você possa buscar ao Senhor através da sua palavra. Que você possa encher do bom tesouro, que é a palavra e a vontade de Deus. Para que você possa então declarar a fé nele. Eu quero orar agora por todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Para que você declare a sua fé, você precisa se encher de fé. Se você hoje foi encorajado, se o Espírito Santo tocou no seu coração, para que você se posicione quanto a Deus e quanto a Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele, você pode fazer essa entrega hoje através de uma oração. Como nós vimos aqui, se você crer com o coração e declarar com sua boca, você será salvo. Tem alguém aqui que quer receber a oração, entregando a sua vida para Jesus? Eu quero orar com você. Ore, declare que você está tomando essa posição. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus e orar comigo? Por favor, levante a mão. Eu vou orar com você e declarar junto com você, porque é importante que você declare com a sua boca a fé em Cristo Jesus. Se você que está me ouvindo estiver entregando a sua vida para Jesus, se abrindo para a fé em Cristo Jesus, feche os seus olhos agora e ore comigo. Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Senhor Deus, quebra todas as cadeias com o mal e livra-me, Senhor Deus. Eu quero viver para Ti. Eu quero encher a minha vida, Senhor Deus, com a Tua palavra, com a Tua verdade. E eu quero declarar o nome do Senhor. Eu quero compartilhar as maravilhas do Senhor na minha vida para outros. Senhor Deus, que o Senhor possa mudar agora a minha história e estabelecer, Senhor Deus, na minha vida o Teu senhorio em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu gostaria de orar com você que está aqui. Fique em pé, depois da oração nós vamos cantar um último cântico de louvor a Deus. E se você tem enchido o seu coração de coisas ruins e portanto expressado e falado muita bobagem, coloque trava na sua boca, meu querido. Peça para o Espírito Santo, toda vez que você falar algo que não deveria ter falado, que Ele coloque um incômodo em você. E hoje a gente até criou uma expressão que está quebrado, está amarrado. Sabe por quê? Porque tanta gente fala bobagem,
que você tem que ir quebrando e amarrando, porque você não concorda com aquelas bobagens. Não é verdade? Muitas vezes a gente ouve coisa e eu falo assim, está amarrado em nome de Jesus, eu não quero isso para minha vida não. Então, meu querido, está na hora de você encher a sua boca com palavras de fé, para que você possa estabelecer vida em você, vida na sua casa e vida nos lugares onde você frequenta. Amém? Então agora é o tempo de você se arrepender e pedir perdão pelas palavras ruins que você tem falado. Então feche os seus olhos agora. E se você lembra de algo, peça perdão a Deus. E se posicione diante de Deus, para que você seja instrumento de bênção e não de maldição. Bênção é dizer o bem e maldição é declarar o mal. Que você seja instrumento de bênção e não de mal. Levante as suas mãos para o alto, ore a Deus agora, peça a Deus, Senhor Deus, transforma-me, Senhor, porque eu quero ser um instrumento de bênção, eu quero abençoar. A mesma boca que muitas vezes abençoa, amaldiçoa. Senhor Deus, mas eu não quero mais amaldiçoar, nem a mim mesmo, nem ninguém que está do meu lado. Senhor Deus, eu quero declarar a minha fé. Eu quero me encher da Tua palavra, da Tua verdade. Que seja achado, Senhor Deus, nas minhas palavras. Palavras que vêm do Teu trono, palavras que procedem do Senhor, palavras que procedem do Teu Espírito. Ora halabashuri kansimalasuri kansilalamas, ora halabasuri kantirilalamasura kansalalabas, ora halabasuri kansimalashalabas. Senhor Deus, quantas pessoas, quantos maridos, Senhor Deus, tem trazido palavras imprecatórias de maldição para sua casa, para sua esposa. Senhor Deus, quebra toda essa ação do mal em nome de Jesus. Que haja temor na vida dos maridos, temor na vida das mulheres. Quantas mulheres rixosas, Senhor Deus, que trazem maldição para os seus lares, para os seus maridos, para os seus filhos. Senhor Deus, quebra toda a ira, Senhor Deus, toda palavra de maldição na boca das mulheres. Senhor Deus, coloca nos jovens temor, Senhor Deus, quanto às suas palavras, que eles saibam, Senhor Deus, que daremos contas de todas as palavras. Senhor Deus, que nós possamos ter compromisso, porque palavras são carregadas de compromisso. Senhor Deus, que o nosso compromisso seja contigo, seja com a verdade, seja com a bênção, seja com a fonte de vida que é o Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Você recebeu? Aplauda ao Senhor. Declare, Senhor Deus, sai agora toda maldição. Eu quebro agora toda maldição estabelecida pelas minhas palavras. Diz assim: eu quebro agora toda maldição estabelecida pelas minhas palavras, e eu declaro que eu creio no Senhor Deus e na sua palavra. Senhor Deus, eu quero encher o meu coração do bom tesouro que são as suas verdades. Eu quero trazer vida a mim, vidas que estão ao meu redor. Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, como instrumentos de bênção em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.